Uma boa noite a todos. Convido a todos, então, para que a gente possa tirar o melhor possível dessa exposição de hoje à noite, que é uma exposição tão especial, com amigos que vêm de outro estado para nos prestigiar. E convido a todos, então, para nos elevarmos em prece, unir nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nosso amigo, o nosso guia, para que possamos assim aproveitar todas as benesses que estamos recebendo nesse momento, pedindo ao Mestre amado, ao nosso Pai, que nos proteja e nos envolva e que nos dê a oportunidade de aprendizado das palavras de hoje. Te pedimos, Jesus, que nos conduza à tua perfeição, ao teu amor e ao teu exemplo, hoje e sempre. Que assim seja. Queremos agradecer e apresentar então os nossos convidados de hoje. O Hélio já é um nosso conhecido aqui da casa, vem nos prestigiar todo final do ano, ele vem nos trazer as belezas das palavras dele. O Hélio que é lá, os dois na verdade são de Niterói, o Hélio da Casa Batuíra, no Rio de Janeiro. E hoje nós temos a grande alegria de receber o nosso irmão aqui pela primeira vez. E tomara que seja a primeira vez de muitas, porque o Hélio sempre volta, né, Hélio? Sempre gosta. Então, o Jano, que é nosso convidado também hoje, vai nos explanar. Ele é da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói, né? Uma casa também lá de Niterói. E os dois hoje hoje vão nos agraciar com as palavras, com os temas Justiça e Perdão e o Intercâmbio Mediúnico. Então é com vocês, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Então, meus queridos companheiros, muito boa noite. Agradeço pela oportunidade de estar nessa cidade, nesta casa cristã, para nós podermos falar um pouquinho sobre doutrina espírita. Então, o tema que nos coube foi da justiça e o perdão, as lições do intercâmbio mediúnico. Para nós falarmos desse assunto, cobrirmos, né, aquilo que foi proposto, vamos começar falando do intercâmbio mediúnico, ou seja, médiuns, mediunidade, espíritos que se comunicam. Então, espíritos sempre existiram, né, porque somos nós mesmos desencarnados, né? A mediunidade também, médiuns. Antes Kardec, no entanto, como que aconteciam como acontecia o intercâmbio mediúnico, né? De uma maneira indisciplinada, né? O médium é aquele indivíduo que ele tem uma particularidade, né, que faz com que ele tenha essa facilidade de sentir a aproximação dos espíritos. Então, antes dos estudos de Kardec, do trabalho de Kardec, né, havia uma aproximação, o indivíduo era o médium e ele acabava dando a comunicação. Também por essa época não se sabia que nós poderíamos ter controle sobre essa comunicação. E os médiuns, né, tomados pelos espíritos, faziam aquilo que o espírito bem entendia. As comunicações aconteciam em qualquer momento. As finalidades pelas quais as pessoas buscavam os espíritos também eram finalidades materiais, na maioria das vezes, né? Havia algum interesse. A pessoa gostaria de saber o que ia acontecer no futuro, ela queria realizar um empreendimento qualquer, gostaria de saber qual seria o resultado. Às vezes ia participar de uma guerra e gostaria de saber, né, quais as chances dele vencer. Também
não se conhecia muito bem o que era o espírito. Muitas vezes até se consideravam como sendo demônios, seres à parte na criação. E se houvesse algum problema com algum espírito que estivesse criando problema, né, o que era feito? Exorcismos, né? Se abominava aquele espírito, agredia-se o espírito, agredia-se o médium, né? Mas com Kardec tudo modificou. É mais um aspecto que nós precisamos agradecer ao trabalho de Kardec, foi ele ter modificado, né, para toda a história o uso da mediunidade. Porque a partir de Kardec, então, a mediunidade foi disciplinada. Nós hoje usamos na mediunidade nos horários apropriados, né? Para as finalidades propícias. Nós sabemos exatamente o que são os espíritos, nada mais são do que seres como nós, só que estão fora do corpo. Se existe também alguma problemática ocasionada por aquele espírito, a terapêutica é a terapêutica do amor, do acolhimento. E nós também sabemos que nem tudo que os espíritos falam é verdade. Por quê? A sociedade dos espíritos inclui, como a nossa, pessoas cultas, inteligentes, sábias e outras que também são ignorantes, né? Então, tudo que os espíritos nos trazem precisa ser passado pelo crivo da razão. E demos uma utilidade a esse trabalho. Então, hoje as nossas atividades mediúnicas dentro do espiritismo, elas podem ter vários propósitos, mas em geral, em sua maioria, a mediunidade é utilizada para o atendimento a espíritos em sofrimento, né? Ao atendimento daqueles espíritos e indiretamente isso tem consequências sobre os encarnados que porventura estejam sofrendo ações que sejam ruins, né, da parte desses espíritos. E nas reuniões mediúnicas voltadas para essa finalidade, para o trabalho da caridade, né, nós nos defrontamos muitas vezes com esse tema da justiça. Espíritos em condição de infelicidade se manifestam e com mágoas, com ressentimentos muito grandes de outras pessoas, muitas vezes de indivíduos que se encontram encarnados, e eles estão com a intenção de fazer com que aquela pessoa que agora está encarnada e que no passado ele entende que foi um malfeitor para si, ele deseja fazer com que aquela pessoa passe pelas mesmas experiências que ele havia passado. E o discurso é o de que ele deseja justiça, né? Normalmente o que os espíritos dizem é isso: eu quero justiça. Ele precisa passar por tudo aquilo que ele me fez passar. E esses espíritos, então, o que ocorre com eles? Eles desencarnaram, né, sem haver perdoado. E se dedicam dia e noite, noite e dia, permanentemente, né, a tentar infligir naquele indivíduo que é o seu inimigo os mesmos sofrimentos pelos quais ele havia passado. Nessa tarefa, se ele não consegue realizar isso por si só, com toda a extensão que ele gostaria, se associa a outros. Vai procurar outros, ou às vezes é procurado por esses e que vão explicar a melhor maneira dele atingir aquele objetivo. E o indivíduo fica na monoideia, né, da perseguição, do ódio. E são espíritos infelizes. Por que infelizes? Porque isso é da natureza, é da lei divina. Toda vez que nós usamos dos nossos recursos, da nossa inteligência, do nosso tempo, né,
de todos os recursos que nós temos, de todos aqueles talentos que nós recebemos, para o bem, nós nos sentimos bem. Nós temos no nosso corpo físico um sistema de recompensa, não é? Quando a gente faz determinadas coisas, a gente se sente bem, né? Se a gente está com fome e nós comemos, aquilo nos dá um prazer. Se nós estamos com sede, bebemos água, aquilo nos dá um prazer, né? Às vezes também isso é a fonte até de alguns vícios, né? Se a pessoa, por exemplo, tem uma dependência de uma determinada substância, ele busca aquilo para poder ter essa recompensa. Esse mesmo sistema nós temos no espírito, só que para as questões imateriais, as questões morais. Então, sempre que nós agimos no bem, nós temos uma recompensa, né? É por isso que numa tarefa no bem, nós às vezes trabalhamos o dia todo e quando termina nós estamos nos sentindo muito bem, não é? Isso é surpreendente muitas vezes para nós, né? Ficamos o dia inteiro às vezes envolvidos em tarefas que seriam aparentemente cansativas e nós estamos melhor do que quando começamos. Por quê? Porque nós sentimos essa recompensa. Nada melhor do que a gente perceber o sorriso de uma criança, de uma outra pessoa qualquer, para o qual nós fomos um instrumento daquele bem, né? Então, se o indivíduo usa da sua inteligência, do seu tempo, de todos os seus recursos, para infligir um mal ao outro, aquilo inevitavelmente tem uma consequência ruim para o indivíduo. Apesar de ser ruim, apesar dele estar infeliz, ele continua naquela empreitada. Por quê? Por alguns equívocos, né? O primeiro deles é que esse indivíduo, com certeza, ele pensa que não existe a justiça divina. Ou ele acha que a justiça divina tarda, ou que a justiça divina não é suficientemente rigorosa o quanto ele gostaria que fosse. E todos nós sabemos, não é? Que a justiça divina tarda, mas não falha, não é isso? Mas não, ela nem tarda e nem falha, né? Ela vem no momento certo. Só que ele não quer esperar por isso, porque ele tem um sentimento ruim, ele está com uma ideia fixa em relação àquilo, ele tem pressa, né? Ele é imediatista. Da mesma forma, ele não quer esperar que a justiça venha pela ordem natural. Ele deseja realizar aquilo pelas suas próprias mãos. Então, são diversos equívocos, né? Primeiro, porque não existe justiça de fato realizada pelas próprias mãos. O próprio ser humano, ele não é capaz, muitas vezes, de agir com justiça. A justiça corresponde nós darmos a cada um exatamente aquilo que ele necessita. Mas para nós julgarmos alguma coisa, por exemplo, né? O Hélio é advogado, né? Então ele pode falar muito melhor do que eu, né? Mas se alguém tem um processo para julgar, um juiz, para ele poder julgar, ele precisa que ali nos autos tenham todos os elementos necessários para ele fazer esse julgamento. Se faltarem elementos, ele vai pedir novos elementos, porque ele precisa estar bem embasado para poder fazer esse julgamento. Mas nós estamos realmente embasados a respeito do outro, para nós podermos julgar o outro e dizer que esse outro deva ser condenado, deva sofrer uma determinada pena? Não, nós não temos. A nossa percepção, com frequência, é muito limitada. Nós somos capazes de ver o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso olho, né? Além do mais, né, nós, quando estamos emocionalmente envolvidos em alguma questão, a nossa visão fica enviesada. Então, se nós nos consideramos vítima, nós vamos identificar no outro somente a posição de algoz.
Se ele tiver alguma coisa de bom, nós não vamos valorizar. E nós percebemos isso, né? Quando conversamos com alguém que está magoado com o outro, ele só encontra os defeitos do outro. Ele não é capaz de falar sobre alguma coisa boa que aquela pessoa apresente. Então vejamos que não é possível nós fazermos justiça pelas próprias mãos. O máximo que se consegue é fazer a vingança. Então aquele argumento da justiça pode ser um desejo de justiça, mas o que o indivíduo equivocadamente está fazendo é tão somente a vingança, né? O outro equívoco é o indivíduo achar que ele vai encontrar alguma felicidade quando ele atingir o objetivo. E a maior decepção que acontece para esses é que quando eles atingem os seus objetivos, isso não traz nenhuma satisfação, né? Ao contrário, é uma decepção muito grande. Por quê? Porque aquilo não sacia, não alimenta o indivíduo. E ele permanece, então, continuamente infeliz. Nessa busca, esse espírito fica afastado dos seus entes queridos, convive com a sociedade de espíritos enfermos, né? Todos necessitados como eles também. Então, quando nós, através do diálogo, conseguimos demover o espírito dessa ideia, quando através do diálogo, porque lembram, né, que nós estamos falando que ao lidar com o espírito necessitado, nós não estamos ali para julgá-lo, para condená-lo, mas para recebê-lo como um irmão equivocado que precisa daquele esclarecimento. E quando ele é esclarecido e que se consegue fazer que ele saia daquela ideia fixa que ele traz, e ele começa a entender que ele deve deixar isso por conta da justiça divina, é muito interessante, não é? Porque até mesmo a sua visão se amplia, seus sentidos se modificam. Os seus sentidos que estavam todos obscurecidos, porque a vibração muito densa que ele traz obscurece essa percepção, ele subitamente vê aquele ente querido que ele tanto ama, mas que há décadas, às vezes séculos, que ele não via, né? E ele para e pensa, meu Deus, será que vale a pena eu continuar nessa empreitada? Não é? Vale tanto a pena eu ficar junto daquele que eu abomino, aquele a quem eu recrimino, né? E ficar afastado daqueles que eu amo? Será que isso vale a pena? E ele acaba capitulando e aceitando a lição de repensar aquela questão em outros termos, em pensar na possibilidade do perdão, né? de abrir mão de uma perseguição que ele acha que seria justa e deixar que Jesus e os outros cuidem disso, e ele vai cuidar da sua vida. E aí o que acontece? Aquele espírito que estava estacionário naquela situação, ele começa a caminhar. E quando nós caminhamos, quando nós nos aprimoramos, nós somos felizes, né? Porque a nossa infelicidade, em grande parte, advém disso, nós estarmos estacionários, porque a lei é de progresso, e o progresso nos traz felicidade. E quando nós estamos endurecidos, daí Kardec usar esse termo, né, o espírito endurecido, ele está endurecido naquela situação, ele está inflexível naquela situação, ele é infeliz e ele começa a se renovar. E aí tudo se modifica. Aí ele consegue, muitas vezes, ser recolhido na instituição, depois numa colônia espiritual, vai dar continuidade, então, à sua existência no outro nível. Então, mas no nosso tema aqui, implica em a gente falar quais as lições advindas disso. Então, a lição que nós podemos tirar disso para o nosso dia a dia é também para nós pensarmos muito seriamente, né, na questão do perdão. Por quê? Porque nós não sabemos o que pode ocorrer na nossa existência, né? Pode ser que a gente venha passar por alguma situação
que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também adquirir um ressentimento grande. E é interessante que, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós comecemos desde já a nos preparar, a pensar, diante de uma situação dessa, eu não devo cair nesse mesmo equívoco, mas, ao contrário, abrir a oportunidade para o perdão. Nesse sentido, vamos nos lembrar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item que fala da reconciliação com os adversários. Então ele começa nesse item reproduzindo alguns versículos do Evangelho de Mateus, que são bem conhecidos de todos, quando Jesus diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então Jesus é muito claro aqui a nos falar da necessidade de nós nos reconciliarmos uns com os outros, né? Eliminarmos essas relações enfermiças, buscarmos transformá-las em relações positivas. Por quê? Porque isso traz para nós um grave prejuízo, né? Esses estados de espírito são muito prejudiciais, primeiramente para aquele que é o indivíduo que odeia, que tem ressentimento. Nós não precisamos nem, às vezes, ir a situações muito graves, mas quem de nós não teve em algum momento alguma mágoa e não percebe o quanto isso lhe faz mal? A mágoa, quando nós alimentamos a mágoa, sentimos que estamos criando enfermidades em nós, porque a mágoa é dissolvente para o nosso perispírito, né? E aí Kardec, muito sabiamente, como sempre, comenta esses versículos dizendo assim: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Moral aqui está no sentido de tudo aquilo que não é material, né? Então, assim, não é só um efeito imaterial, há um efeito até mesmo material. Ele continua: a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. E ele até diz que nessas perseguições reside a causa de grande parte dos processos obsessivos, principalmente aqueles mais graves, quais sejam da subjugação e da possessão. E ainda os comentários de Kardec, muito interessantes, né? E vale a pena depois todos recorrerem. Mas fica a lição para nós, né, no sentido de nós exercitarmos o perdão. No nosso dia a dia, às vezes, dentro da nossa família, entre aquelas pessoas com quem a gente convive todos os dias, às vezes vemos surgirem mágoas. E se a gente não deixar, a mágoa elas pode ir aumentando. Nós vamos ficando assim, com o nosso pensamento enviesado. A gente começa a forçar as situações e querer sempre encontrar mais e mais e mais imperfeição no outro. Não vale a pena. Não vale a pena, né? É sempre útil nós buscarmos a solução dessa situação, né? E a solução que nós devemos buscar, a qual nós devemos nos esforçar, é de realmente perdoar a outra pessoa. Por quê? Porque isso, ao invés de me fazer ser levado ao juiz, ao ministro da Justiça e à prisão, nos proporciona a libertação. Nada mais libertador do que nós perdoarmos. Se nós tivermos dificuldade de fazer isso e nós precisarmos de uma ajuda, podemos procurar o atendimento fraterno
expormos a nossa situação. Com certeza os espíritos inspirarão aquele companheiro que está ali para que ele possa encontrar a palavra mais adequada para nos ajudar a atingir esse objetivo. Até mesmo os profissionais, os psicólogos e outros profissionais, eles podem ser muito úteis nesse momento. Por quê? Porque hoje já se reconhece o valor do perdão, o valor terapêutico do perdão. A terapia do perdão, a terapia da gratidão, as psicologias positivas, elas nos mostram a necessidade de nós fugirmos a esses estados mentais enfermiços, como, por exemplo, da antipatia, do ódio, do ressentimento, e buscarmos vencer isso de alguma maneira. O Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele, né, como é que a pessoa podia fazer para poder conseguir vencer, né, uma antipatia, um ressentimento. E aí ele dizia para a pessoa, olha, você se imagine oferecendo uma rosa para essa pessoa. E aí a pessoa diz assim, eu imagino a rosa, quando eu imagino entregando, a rosa se desfaz. Sim, às vezes é difícil, de início. Aí nós vamos exercitando, né? Aí quando a gente consegue entregar uma rosa, a gente pensa assim, agora eu vou entregar 2. Né? E depois 3, até que a gente consegue entregar um ramalhete de flores para aquela pessoa. Então, com isso, nós vamos exercitando a nossa mente, o nosso sentimento, para que a gente consiga isso. E é muito interessante que quando nós chegamos a essa situação, nós somos capazes de começar a identificar o que aquela pessoa tem de bem, de bom. E todas as pessoas têm. Né? Então, é muito importante também nós nos esforçarmos por identificar o aspecto positivo do outro. Né? Então, aquela pessoa contra a qual nós temos algum ressentimento, é bom nós olharmos e falar assim, deixa eu procurar o que ela tem de bom. Então, uma certa ocasião, eu não sou dado a ter antipatias gratuitas. Aliás, nem sem ser gratuito, né? Mas não sou muito dado a isso. Mas tem uma pessoa que eu sentia isso. Né? E aí eu tinha uma certa dificuldade com ela. Um dia eu fui fazer um trabalho espírita, visitar uma certa instituição. E eu fui visitar a instituição com os companheiros do centro. Essa é mais fácil a gente fazer as coisas junto dos outros, né? E quem é que eu encontro lá fazendo exatamente a mesma coisa, visitando aquelas pessoas na instituição, sozinha? A tal pessoa. E eu fiquei com uma vergonha. Eu fiquei com uma vergonha de, durante algum tempo, eu não ter gostado dela, né? E é muito interessante que isso abriu em mim uma percepção totalmente nova, né, a respeito da pessoa, ao ponto de que a gente conseguiu, né, hoje nós somos até grandes amigos. E às vezes até acontece isso, né? Às vezes, para aquela pessoa com a qual nós temos alguma antipatia, alguma dificuldade, às vezes, quando nós vencemos isso, vão ser aqueles nossos melhores amigos. Dentro da nossa família, em particular, muito interessante, né, que a gente busque, então, essa renovação de sentimento com os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. E aí o que vai acontecer conosco? Igual que nós falamos com aquele espírito que estava endurecido naquela perseguição. Nós vamos nos sentir libertados. Isso é um real estado de libertação. Então, o perdão é libertador. Se nós estivermos, né, sentindo alguma coisa nesse sentido, que nós possamos, né, hoje, amanhã, depois, reavaliarmos e buscarmos já, enquanto estamos a caminho, né, nos libertar disso. Então essa fica sendo a lição que nós podemos extrair daquilo que nós temos presenciado nos trabalhos de intercâmbio mediúnico. E quando Kardec escreve isso que ele escreve nesse texto, com certeza ele escreveu baseando-se
nas experiências exatamente do intercâmbio mediúnico. Porque Kardec, a época de Kardec, se criticava um pouco que os médiuns pudessem dar passividade a espíritos infelizes. Achava-se que isso não era correto, isso traria problemas para o médium, que nós deveríamos nos dedicar apenas a receber as mensagens dos benfeitores. É o que Kardec se opõe veementemente. Ele diz que não, que nós podemos aprender muito com esses espíritos sofredores, né? Tanto quanto nós aprendemos com os benfeitores. Mas as experiências dos espíritos benfeitores são muito ilustrativas para nós, são muito educativas, né? E que nesse trabalho nós poderíamos nos instruir ao mesmo tempo que nós poderíamos proporcionar um benefício para esse espírito. E que o que não poderíamos dizer do médico que fugisse do paciente? O médico está ali para tratar, então ele não pode fugir do paciente. A mesma coisa nós temos a oportunidade de beneficiar algum indivíduo, nós não podemos fugir disso, né? Então, ele nos falava então do quanto nós podemos aprender com essas comunicações. E com certeza, quando ele nos fala disso, olha, que na prática do perdão não há somente um efeito moral, mas também material, porque era aquilo que ele identificava nas suas experiências junto com aqueles espíritos que ele atendeu. Então, assim como ele pôde nos trazer essa lição, nós temos essa lição repetidas vezes observadas no trabalho que a doutrina espírita nos proporciona de intercâmbio. Então, agradeço a atenção, chegando o nosso tempo, vou passar a palavra para o nosso companheiro Hélio, que fará a parte que lhe compete. Muito obrigado. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a essa casa, uma casa abençoada, onde aprendemos muito. Aprendemos lições que o mundo aí fora não tem capacidade de ensinar. Às quartas-feiras, quando a gente não vem aqui, parece que está faltando algo em nossa semana. Por quê? Porque em ambiente como esse, nós somos tratados, somos amparados. Espíritos bondosos, dirigentes dessa casa, em nome da misericórdia divina, colocam ao nosso lado médicos e enfermeiros que cuidam de nós. Então, mesmo que nós não tenhamos uma percepção clara do que acontece conosco, nós nos sentimos melhores ao sairmos daqui. Particularmente, não conheço ninguém que tenha me dito o que eu tenha escutado dizer, que saiu pior do que quando entrou numa casa espírita. É um ambiente muito especial, onde somos tremendamente ajudados. Aqui recebemos uma ajuda que muitas vezes nós buscamos aí fora. É um local de paz, é um local de aprendizado, e devemos isso a um grande trabalhador de Jesus, que dedicou uma boa parte de sua vida para que pudéssemos hoje estar aqui. Amanhã, 18 de abril, nós comemoramos o dia do lançamento de O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, o professor Allan Kardec lançava o livro que foi o resultado de um trabalho grandioso, onde ele, depois de observar um fenômeno de mesas que giravam, ele foi convidado a estudar esse fenômeno e descobriu que por trás daquelas movimentações de mesas que flutuavam, mesas que batendo com o pé no chão respondiam a perguntas, ele descobriu que era algo muito mais sério. Eram espíritos que ali estavam para nos ajudar,
para trazer uma revelação. Espíritos que, sob o comando de Jesus, que organizou um grupo de espíritos que ficou conhecido como a Falange do Espírito de Verdade, trouxe ao homem a terceira revelação de Deus aos homens. O trabalho que o professor Allan Kardec teve foi grandioso. O Livro dos Espíritos, constituído de perguntas e respostas, é a base do conhecimento espírita. Sem ele, nós não conseguimos entender aquilo que se fala nas reuniões públicas, se estuda em grupos de estudos, aquilo que a gente vai ler em outras obras que se decorre do ponto básico, que é o Livro dos Espíritos. Coube ao professor Allan Kardec a elaboração das perguntas. As perguntas ele fazia. E numa época onde só existia o correio, o telégrafo ou as cartas, ele enviava as perguntas que ele elaborava para médiuns, conforme o nosso Jano que falou. São pessoas com uma capacidade especial para servir de intercâmbio entre nós, encarnados, e os desencarnados. Ele mandava a mesma pergunta para médiuns diferentes. E, de acordo com o teor da resposta, ele admitia como verdadeira a resposta que era exatamente igual à outra. Esse critério científico ficou conhecido como o princípio do ensino universal dos espíritos. Ou seja, através de pessoas que não se conheciam, que não tinham contato, a pergunta era feita e ele entrava em transe e recebia resposta. Com isso, ele teve em sua mesa, já na fase final, de fazer as perguntas que torturavam os homens de milênios, perguntas que todo mundo queria fazer. Ele, como autor das perguntas, com as respostas, na época que não tinha computador, era tudo escrito à mão. Ele tinha sobre a mesa mais de 20 cadernos, com perguntas e respostas. Estava frio em Paris, não tão frio como está aqui hoje. Para nós que viemos da terra do calor, que o Rio de Janeiro é quente ou mais quente, não existe uma outra opção, né? Ou é quente ou mais quente, com um recorde nesse ano de 67 graus de sensação térmica, né? Parece um frango assado dentro do forno. Mas, voltando ao nosso querido professor, ele estava naquela noite fria, com aquele tudo em cima, não tinha as lâmpadas, era na base de velas. E ele preocupado, como é que eu vou organizar tantos assuntos, tantas perguntas e respostas? O que eu vou colocar primeiro dentre esses assuntos que estão aqui? E ele, muito didático, queria fazer de uma forma que os assuntos fossem se encadeando. Ele fez uma prece. Fez uma prece a seu espírito protetor. E pediu ajuda. Assim que nós devemos fazer. Nós temos espíritos protetores. Temos um anjo de guarda que Deus deu para nós de presente a partir do momento que a gente chega na Terra. E falou assim para o anjo, toma conta dele. É meu filho que eu estou pedindo para você tomar conta. E aquele anjo e outros espíritos que nos amam profundamente cuidam de nós dia e noite. É claro que, muitas das vezes, a gente não dá mínima para as orientações deles. Não dá mínima quando ele fala, esquece, releva.
não vai responder isso. Perdoa, como falou aqui o Jano. A gente passa batido. Mas quando um espírito cobrador diz assim, vai deixar assim? Se eu fosse você, revidava. Aí parece que é mais fácil. A nossa natureza inferior, se é isso mesmo. Olha a ideia que eu tive, eu vou revidar. O espírito bondoso fala, perdoa, esquece, toca a bola, vai adiante. Mas nós ainda não aprendemos a lição do perdão. Na prece que ele fez, ele pediu, essa missão é tão importante. O que eu devo fazer? O que eu vou colocar primeiro? Acabou a prece, abriu os olhos, estava nevando. Começou a nevar. Flocos de neve batiam na janela. A neve, fenômeno natural. Fenômeno natural, natureza. Natureza, Deus. Primeira pergunta, o que é Deus? Não quem é Deus. O que é Deus? E isso faz uma diferença enorme, porque traz para nós um questionamento bem filosófico, quase científico, sobre o ser incriado, o Pai de todos nós, o único que não foi criado e não é igual a nós que somos imortais. Deus é eterno. Então, com todo respeito a outras concepções religiosas, não existe mãe de Deus, existe mãe de Jesus, porque o único ser que não foi criado é Deus. Aquele, a partir do momento que nós fomos criados por Ele, somos imortais, porque nós não vamos morrer nunca mais. Somos imortais. E isso me remete a uma situação que eu passei, que beirava um bullying, bem fronteiriço a um bullying. Eu sou das antigas, não muito, não tenho a cabeça branca, né? Mas eu corto cabelo no barbeiro. Cortava com o pai do atual barbeiro até ele desencarnar. E foi uma semana antes dele desencarnar que eu fiz o último corte. Desencarnou, o filho assumiu. Corta o cabelo com o filho. O filho, adepto de igreja protestante. Nós temos que respeitar todo mundo porque queremos o respeito à nossa fé. E um dia, ele cortando o meu cabelo, ele falou assim, vi a foto do senhor no jornal. Eu falei, se é a minha foto, não. Não viu, não. Eu não advogo no crime. Advogado do crime que está sempre com as fotos no jornal. A minha, não. Não, mas foi em outro jornal. Que jornal? Colocaram embaixo de minha porta, me provocando. Provocando? Como assim? É no jornal que estava escrito assim, o Espírita Fluminense. Eu falei assim, o Espírita Fluminense. Ele, fala baixo. Mas por quê? Porque aqui os meus clientes são da minha igreja. E aí se eu falar, o Espírita, não vai ficar legal. Eu falei, por quê? Não temos liberdade? Mas, você sabe, né? A gente confunde, né? Muito bem. E o que tem a ver? Porque tem a sua foto lá escrito Palavra do Presidente. É um jornal muito antigo. O Espírita Fluminense é o órgão oficial de divulgação da doutrina espírita da então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que eu presidi. E ali tinha uma coluna, Palavra do Presidente, uma fotinha minha, bem com 18 anos, assim, né? Pouco tempo atrás. E ele leu. E eu falei assim, o que o senhor achou interessante? Aí ele falava sobre o tema era a identidade espírita. Eu falei, eu adoro falar esse assunto. O senhor fala baixinho por quê? O salão está enchendo. Eu falei, mas o que eu tenho que falar baixinho? Aí ele foi e falou assim, eu li que o senhor escreveu que a doutrina espírita é de Jesus. E você, pode ter certeza que é. Mas não é não. Mas por que não é? É porque o senhor acredita na comunicabilidade. Foi o que o senhor escreveu.
entre vivos e mortos. E lá no livro do Deuteronômio, Moisés proíbe. Livro do Deuteronômio é do Antigo Testamento. E Moisés disse que lá consta que não se pode evocar os mortos. Aí eu respirei fundo, e ele estava com a tesoura animado. E eu fui e falei para ele: você está com essa Bíblia aí? Tô. Então abre lá. Transfiguração do Monte Tabor. Aí você pode ler? Aí ele olhou para a plateia, né? Todo mundo protestante e todo mundo já querendo ouvir. É hoje que ele vai se entregar a Jesus. É hoje. E aí ele começou a falar. Jesus subiu um monte para orar. 3 apóstolos foram com ele. Lá apareceram Elias e Moisés. Eu falei: stop. Elias estava morto ou vivo? Morto ou vivo? Morto. Sabe quantos anos? 300. Moisés, morto ou vivo? Morto. Quantos anos? 600. Na sua Bíblia tem um vivo, com 3 testemunhas, conversando com 2 mortos. Então, como é que você acha que não pode? Pode. Agora, por quê? Vou justificar. E aí os outros colegas, tudo ouvido apurado, né? Por quê? Moisés ficou perdido no deserto 40 anos, com a turma para lá e para cá. Tinha sempre os médiuns no meio, porque médiuns, a capacidade natural. E a pessoa não tendo o que fazer, botava o médium em transe e perguntava: vai chover? Como é que vai ser que fulana já está com 36 anos na casa? Então eram perguntas fúteis. Quando o assunto é sério, pode. Nas reuniões de intercâmbio espiritual praticadas nas casas espíritas, o assunto é sério. Está aqui o nosso, o Jânio que falou. O intercâmbio onde se fala do perdão. Aí ele: mas Jesus era Jesus, né? Então tá bom. Então vamos seguir. Tem outra. Tem mais aí na sua Bíblia. Um morto falando com uma viva. Não tem não. Tem. Aí todo mundo já começou a ficar em pé. Eu vou apanhar aqui hoje. Só abre aí a passada Anunciação. E Gabriel, o anjo, aproximou-se de Maria e disse: Ave Maria. Stop. Maria, morta ou viva. Aí ele já viu que ele ia. Todo mundo olhando. Viva. Gabriel não vale. Mas por quê? Morto ou vivo? É anjo. Anjo é morto ou é vivo? Não, não é. Morto. Era um anjo, mas não estava no corpo de carne. Então, na sua Bíblia, mais um morto falando com uma viva. Quer mais? Tá bom. Então, fica nesse assunto a identidade espírita, como amanhã é dia do espírita, dia do livro espírita. Em muitas cidades, o movimento espírita já pediu, e muitas câmaras de vereadores já outorgaram o Dia Municipal do Espiritismo. Muitas. Eu já fui em diversas câmaras falar, no estado do Rio e fora dele, nesse dia de amanhã, que para nós é muito importante. Mas o professor Allan Kardec vem ao nosso socorro, quando ele fala assim, que o Espiritismo não tem nenhum ritual externo. Não tem sacerdotes, não tem rituais, não tem dogmas. O professor Allan Kardec, no capítulo 17 de O Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então,
é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É uma viagem para dentro de nós. E se faz a pergunta olhando no espelho. Tranca a porta do banheiro e vai olhar você e você no espelho. Eu tenho defeitos? Enumero os defeitos. Quero mudá-los? Sim. Se quer, se esforça. Por quê? O professor Allan Kardec perguntou se era possível nós mudarmos. E os espíritos respondeu ao professor Allan Kardec: sim, utilizando da vontade, fazendo pouco esforço. Mas poucos de vocês fazem isso, respondem os espíritos superiores. Então, o acomodar-se não combina com o espírita. Nós temos que nos movimentar. Temos que fazer o bem. Temos que reconhecer os nossos erros e, pouco a pouco, ir num processo de uma transformação moral, dizer-nos, espíritas, não basta frequentar uma casa espírita. Tem que dizer para si que quer mudar, que quer melhorar-se. 18 de abril de 1857 veio a revelação com a publicação de O Livro dos Espíritos. Depois, os desdobramentos dele são as outras obras que o professor Allan Kardec escreveu. Mas amanhã, como dia do Espírita, fica um convite à reflexão. É isso que eu quero para mim? Ou, como algumas pessoas que frequentavam um curso de pré-ESD que eu dava lá na antiga Federação Espírita, e depois do curso vinha o ESD. E os 6 meses de pré-ESD para conhecer, para saber o que é, os pontos básicos do Espiritismo, as biografias, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, falando um pouquinho sobre movimento espírita. E depois começava o ESD. A turma começava com 70 alunos. Acabava com 35. E para o ESD iam 20. Cadê os outros? Aí lá na cidade onde nós moramos, tem uma avenida muito grande onde até as pedras se encontram. Avenida Amaral Peixoto. Bem no centro. E lá, às vezes encontrava com aqueles que foram meus alunos no pré-ESD. Alguns brincavam de pique parado, paradinho, olhando assim para uma vitrine, como se fosse congelado. Aí, eu ainda luto, né? Contra o homem velho. Parava do lado e falava assim: me abandonou, hein? Ah, seu Hélio, pois é, me largou, nunca mais foi lá. Muitos diziam assim: aquilo é muito sério para mim. Quero não. Começou a mexer comigo. Eu comecei a ficar molenga. Comecei a ficar mais compreensivo, mais caridoso. E quando estava chegando o dia, que ela era quinta-feira à noite, minha mulher falava assim: você tem que ir lá, você volta mais manso, vai lá. Eu sabia onde era, né? E em Niterói, naquele tempo antigo, não muito antigo, né? Mas se dizia assim, né? Eu até já falei aqui em outro local. Tinha um código para falar centro espírita, porque ela tem muito casas de matriz africana e que usa o nome centro espírita. E as pessoas confundem. Então, você vai lá hoje? Eu vou. E hoje vai ser bom. Eu fui lá ontem. Lá é nome de centro espírita, né? Então, o aluno falava assim: eu não vou mais lá, não. Porque eu comecei a mudar. E isso é para quando ficar bem velhinho. Nada para fazer na vida. Eu vou comprar uma passagem para o céu. Aí vou começar a ir lá com uma frequência maior. Quando, na verdade, o convite é para ontem.
É para ontem que nós devemos começar a mudar o nosso modo de ser. É para ontem que nós devemos começar a praticar caridade. Falar em praticar caridade, vou pegar uma cara no link que ele me deu. Aliás, ele deu uns 8 links aqui, né? O Jana é meu amigo desde quando eu nasci. Né? A gente se conheceu no berçário. Há 35 anos que nós somos amigos. Né? Eu não entendi o riso, né? Vocês estão nervosos, né? Então a gente se conhece há muitos anos. E as pessoas praticamente não conseguem entender dessa proposta maravilhosa. Não conseguem. Não conseguem entender o convite que a casa faz. O link que ele me deu foi falar de uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Um homem que veio com compromisso com o livro espírita. Através dele, deveriam vir livros espíritas. E veio toda a coleção O Mundo Espiritual, ditado por André Luiz. Veio uma coleção sobre reflexões evangélicas, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas ele queria servir um pouco mais. Ele queria colocar em prática aquela pergunta que Jesus faz no Evangelho. O que fazer de especial? E ele pediu a Emmanuel. Francisco Cândido Xavier pediu ao seu mentor Emmanuel: posso fazer alguma coisa a mais? O que tu queres fazer? Vem muitas mães conversarem comigo. Eu queria ser útil. Eu queria ser um carteiro, trazer notícias do mundo de lá. Posso? Tu tens uma noite livre na semana. Faça o que você quiser, mas faça de útil. E aí ele começou a fazer as reuniões das cartas consoladoras. As cartas consoladoras, ele era um lápis onde os espíritos seguravam na mão dele e escreviam. Traziam notícias que consolavam muitas pessoas. Os livros que eram escritos com essas mensagens consolavam muito mais. Então, um mar de pessoas foram consoladas com as mais de 10.000 psicografias recebidas por Francisco Cândido Xavier. Na vinda para cá, no dia inteiro viajando, que a gente veio montado em um camelo, né? Eu conversei com ele e estava falando sobre uma TV estatal, rádio TV estatal da Inglaterra, BBC de Londres, que é muito séria, uma das mais sérias, compromissadas com a verdade no mundo, né? E fez uma série de entrevistas sobre Chico Xavier. Você pode colocar no fofoqueiro do YouTube, você vai achar. Você coloca Chico Xavier, BBC. Aí você vai ver muita coisa. Mas uma delas era sobre as mães de Chico Xavier. Uma repórter da BBC Brasil, compromissada com o estilo de ser da TV inglesa. A repórter não movia o músculo, isenta por demais. Não era aquela repórter que fala mais do que o entrevistado, que é muito comum nas TVs que a gente conhece. Não. Perguntas diretas para respostas. E foram escolhidas 10 mães não espíritas. Vale lembrar que mais de 90% das mães que receberam as cartas não eram espíritas. Mais de 90%. E numa delas, fez uma pergunta a uma mãe que os 2 filhos, que eram bombeiros, vieram a desencarnar no incêndio do edifício Joelma, que aconteceu na cidade de São Paulo, onde muitos desencarnaram. Os 2 filhos estavam de plantão no corpo de bombeiro, foram acionados e foram ajudar a debelar o incêndio, mas morreram, atingidos pelas chamas. Os 2 vieram e escreveram através de Chico. E a moça, a mãe, atendendo às perguntas da repórter, diz: não posso ter dúvidas. Na mensagem, tem até uma conversa que o meu filho mais velho
esteve comigo quando estava tomando café no dia de sua morte. E só eu e ele ouvimos. Ele falou assim: mamãe, lembra que a senhora falou assim, nada de preguiça, vai pro trabalho, você não pode faltar. Aquele diálogo só eu tive com o meu filho, ninguém ouviu. Não tem como Chico Xavier saber disso, que eu nem falei com ninguém isso. É autêntico. E o repórter falou assim: mais alguma coisa para dar autenticidade? Sim. A assinatura dos dois, exatamente igual à identidade dos dois. Não tem como Chico Xavier descobrir aonde estava a assinatura dos dois e copiar exatamente igual. Porque a mediunidade de Chico era tão importante, tão especial, que ele se anulava para que o espírito comunicante pegasse em sua mão e escrevesse. E a repórter faz uma pergunta: de que valeu essa carta para você? E ela disse: não vou mais morrer em vida, porque tudo acabou para mim quando meus 2 únicos filhos morreram no incêndio. Não vou mais chorar, porque agora eu tenho certeza, a morte não existe. Os meus filhos então estão vivos. O trabalho que Francisco Cândido Xavier fez na divulgação da doutrina espírita, através de uma seriedade, fez com que ele fosse eleito o brasileiro do século. É realmente uma pessoa muito especial. Trouxe na prática aquilo que foi fruto do trabalho do professor Allan Kardec. Então, nessa casa do Senhor Jesus, nessa véspera de 18 de abril, nós agradecemos muito ao codificador da doutrina espírita, ao professor Allan Kardec, que dormia 4 horas por noite para dar conta da sua missão. E agradecemos em especial a Francisco Cândido Xavier pelo seu trabalho maravilhoso de consolar, nunca perguntando: é espírita você? Não. Simplesmente era mãe, era um pai que merecia e precisava de um consolo. A nossa gratidão. Para encerrar, eu gostaria de dizer que nós dirigimos uma casa assistencial espírita no município de São Gonçalo, que é o 2º maior município do estado do Rio de Janeiro, 1.100.000 habitantes. A nossa creche tem 100 crianças que vivem abaixo da linha da miséria. De 8 da manhã às 4 da tarde, segunda a sexta, as 100 crianças ficam lá, na nossa casa espírita, para terem uma vida melhor. Tem voluntários gratuitos, médicos, tem fonoaudiólogos, psicólogos, que doam uma tarde ou uma manhã na semana para atender essas crianças. Crianças advindas de comunidades carentes, de uma miséria que eu nunca vi aqui no Rio Grande do Sul. De uma miséria onde crianças não conhecem um garfo, nunca viram uma maçã, não sabem o que é um vaso sanitário. Ali tomam banho, não tem água em casa. Então, em benefício dessa obra social, sempre nós pedimos autorização da casa que nos acolhe para trazer livros para a disposição dos irmãos que quiserem e puderem, ninguém é obrigado a nada. Então trouxemos livros espíritas para quem quiser conhecer um pouco mais. Nós vamos estar aqui ao final para dedicatórias e autógrafos. Pode me ajudar? Temos Os Lagos da Escócia, que fala sobre a formação de família pelos laços da adoção. Temos Valorizemos o que Temos, que fala sobre aquilo que o vizinho do 102 tem, que é o apego aos bens que a gente não tem, né? João e a Perna de Pau é o último livro, o lançamento, conta a história de um menino que, no acidente, perdeu a perna
e a sua luta para ter uma prótese, a sua alegria quando a prótese chega. Aqui a história de um querido benfeitor, Dr. Guilherme March. É o primeiro médico homeopata de Niterói. E segundo Raul Teixeira, o governador espiritual do estado do Rio de Janeiro. Uma história de dedicação aos sofredores. Quem quiser, tem a história dele aqui. E aqui é orientações espirituais sobre a dependência química. Espíritos que trabalham em nossa casa espírita, a Casa de Batuíra, ditaram, através de nossa mediunidade, mensagens sobre o lado espiritual da dependência química. Qualquer exemplar, o valor é de R$ 25,00 para ajudar lá a nossa casa. Nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui de novo, nessa casa que tem um nome abençoado, Senhor Jesus. E eu rogo a Ele que abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe a sua luta, porque Ele sabe, porque Ele conhece cada um de nós pelo nome. E que Ele lhe dê muita saúde e muita alegria de viver. Muita paz a todos, que Deus nos ilumine. Devo a palavra à nossa Tiziana. Só podemos agradecer, né? Essa oportunidade de estarmos aqui, hoje um pouquinho mais do que o que nós costumamos estar, mas aproveitando cada instante desse aprendizado aqui com esses dois amigos dessa nossa casa, Jesus de Nazaré. Para encerrar, então, eu convido nossos irmãos, trabalhadores do passe, para que nós possamos agora, para a nossa prece final, levar toda essa energia que recebemos agora através das palavras desses amigos. E pedimos, então, ao Mestre Jesus, a Maria, ao nosso Pai, que nos ilumine e nos conforte. Que possamos, Senhor, receber através dos nossos irmãos, aqui encarnados e desencarnados, as luzes que vêm do alto para nos confortar, para nos dar a certeza de que nada é em vão, para nos dar a certeza da vida eterna, de Deus que sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. E certo, Senhor, do teu carinho e do teu amor por nós, te rogamos todos os dias que continue ao nosso lado, nos incentivando no caminho do bem e nos oportunizando a cada dia sermos melhores, sempre, e que assim seja.